Exame Nacional do Ensino Médio. O Enem foi criado em 98 com o objetivo de avaliar o desempenho dos estudantes que saem do ensino médio no Brasil. Esse exame pode definir o futuro profissional do adolescente que sai para o mercado de trabalho. A primeira prova acontece no dia 3 de novembro. A jornalista Marisol de Andrade ensina como estruturar a redação, que pode definir se o estudante consegue ou não a bolsa. A redação do Enem é do tipo dissertativo argumentativo, ou seja, o candidato precisa descrever, defender um ponto de vista e, no final, propor uma solução para o tema. Para o candidato defender o seu ponto de vista, ele precisa utilizar vários argumentos que defendem a sua tese. Então, ele pode usar dados, fatos históricos, estatísticas, citações de grandes personalidades, profissionais e até mesmo séries, filmes, música. Ele só não pode utilizar um trecho da música em forma de poema, mas ele pode utilizar o nome da música ou algum trecho dentro do texto. Por exemplo, em 2018, o tema foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. E um dos candidatos que tirou a nota máxima, que é a nota 1000, utilizou um trecho de uma série chamada Black Mirror, que tem na Netflix. E isso embasou, sustentou a tese dele. Claro, não foi só isso, mas toda a argumentação dele acabou beneficiando a nota dele. E a banca do Enem utiliza 5 competências para corrigir a redação. A primeira competência é o domínio da norma culta, ou seja, a gramática e a ortografia. A segunda competência é a compreensão do tema. Então, se o candidato ele fugir um pouco do tema, mesmo que seja num pequeno trecho, ele pode perder ponto por conta disso. A terceira competência é a argumentação. Então, como ele vai organizar as ideias, que informações ele vai utilizar. Então, todo aquele poder de argumentação, os dados, as estatísticas, as citações entram nessa competência. A quarta está um pouco ligada à terceira, que são os mecanismos linguísticos. Então, entra aí como que ele vai conectar cada ideia. Então, ele já tem as informações que ele vai utilizar, mas como que ele vai conectar cada uma? Então, entram aí as conjunções, a coesão, então como ele vai estruturar o texto dele. E a última competência é a intervenção, ou seja, como ele vai solucionar o problema que é proposto para o candidato. Bom, para o candidato chegar no dia da prova e ficar menos ansioso possível, não tem segredo, ele precisa se preparar durante o ano todo. Se ainda não conseguiu se preparar, tem que correr contra o tempo e para isso ele precisa estar antenado de todas as formas. Então, acompanhar o noticiário. Geralmente, os temas são ligados a questões sociais como violência, desigualdade, mídias, meio ambiente, educação. Então, ele precisa estar atento a esses temas e treinar, porque a gente só escreve bem quando a gente pratica. Então, sempre procurar temas diferentes e treinar para chegar na prova e já ter a noção de como ele tem que escrever. E, claro, saber o que o Enem exige do candidato, porque aí ele já sabe como ele deve estruturar a prova.